Boa noite, tudo bom com vocês? Galera, seguinte, deixa eu arrumar aqui, porque eu fui sair e mexeu. Ai, viu como mexeu? Pronto, agora ficou. Seguinte, tudo bem com vocês? Primeiramente queria agradecer as pessoas que estão aí e falar assim, ó, de verdade. Deixa eu escrever o título aqui, ó. Monstros da fisioterapia. É o seguinte, eu fiz uma coisa. Eu vou contar uma história pra vocês. Por que surgiu esse negócio? Porque às vezes as pessoas acham que... Primeiro de tudo, às vezes as pessoas acham que o fisioterapeuta, ele não tem... Como é que eu posso falar? É só fazer a faculdade, entendeu? Então assim, pra você ser fisioterapeuta, o que você faz? Você vai lá, você faz uma faculdade de fisioterapia, e essa faculdade de fisioterapia vai te dar todo o conhecimento necessário para você se virar com a sua profissão. Você vai lá e atende. E o que acontece? A gente sabe, cada vez mais, e no dia a dia nosso a gente vê isso, que não é isso não. Que quando a gente chega no nosso dia a dia, no nosso consultório, cara a cara com o nosso paciente, todo aquele conhecimento que a gente pegou, que a gente teve lá na faculdade, não dá para aplicar diretamente, porque precisa de algumas coisas para fazer encaixar e fazer ter sentido. Já perceberam isso? Você pega, por exemplo, a anatomia que você aprendeu lá na faculdade. Quando você pega a anatomia no seu paciente, você já não junta. Aí você pega, por exemplo, a fisiologia que você aprendeu lá na faculdade, a fisiologia articular, a biomecânica, né? Aí você vai ver no seu paciente, já não vai. Você pega a patologia, e aí você tem que ter todo um raciocínio organizado para entender aquela patologia. Então uma coisa que eu percebi é o seguinte, o fisioterapeuta hoje, com o conhecimento que ele tem na faculdade, infelizmente, tá bom? Infelizmente, porque isso é triste, tá? Infelizmente, com o conhecimento que ele tem na faculdade, ele não consegue trabalhar. Então o que acontece? A fisioterapia é a área que mais existem cursos de aprofundamento, de extensão, de especialização, de não sei o quê. E o fisioterapeuta tem uma característica muito interessante. E eu já reparei isso em vários fisioterapeutas diferentes, de várias áreas da fisioterapia, várias especialidades diferentes da fisioterapia. O fisioterapeuta está no consultório dele, aí ele não tem resultado com o paciente dele. Em vez dele conseguir se virar e entender o que está acontecendo com aquele paciente que ele não tem resultado, sabe o que ele vai fazer? Ele vai fazer um curso, ele vai fazer uma pós, ele vai fazer um aprofundamento, um não sei o que. E ele não consegue organizar o conhecimento por ele mesmo para conseguir resolver aquele problema. Por quê? O fisioterapeuta parece que é manco. Parece que ele não sabe fazer as coisas sozinho. E isso é uma coisa que não acontece diretamente assim em outras profissões. Tanto que você pode pesquisar, você deve ter um amigo advogado, um amigo engenheiro, uma amiga nutricionista. Pergunta a quantidade de cursos que essas pessoas fizeram para atuar. E você vai perceber que a quantidade de cursos que você fez como fisioterapeuta para atuar é 5, 10 vezes maior do que qualquer outra profissão. Aí eu pergunto para você, por quê? Por quê? Por que o fisioterapeuta tem que fazer 75 milhões de cursos diferentes para poder entender o paciente dele? E por que o engenheiro sai da faculdade e começa a construir um prédio? Eu tenho um amigo que é engenheiro, ele saiu da faculdade, hoje ele trabalha numa construtora desde que ele saiu da faculdade. Ele era estagiário dessa construtora, ele trabalha lá até hoje. Por quê que isso não acontece? Ele fez
uma pós-graduação. E por que na fisioterapia isso é tão diferente? Sabe o que eu acho? A sensação que eu tenho, às vezes, na fisioterapia, é que o conhecimento da fisioterapia é tipo aquele balão de festa de criança, sabe? Aquele balão de festa que tem bala, doce, não sei o que, tudo lá dentro. Aí as crianças ficam todas em volta daquele balão, né? Aquelas crianças representam os fisioterapeutas. E aquele balão cheio de doce representa todo o conhecimento da fisioterapia. Aí o que acontece? Quando aquele balão estoura, todas as crianças saem correndo para pegar o máximo de doce possível. Então aquele fisioterapeuta que gosta de neuro, ele vai falar assim, não, eu vou pegar anatomia, neuroanatomia, eu vou pegar não sei o que, eu vou pegar patologia, eu vou pegar não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E sai. O outro que gosta de traumatortopedia, ele vai pegar anatomia, vai pegar não sei o que, cinesiologia, né? E sai. O que acontece? A gente não tem tudo isso junto, claro, na nossa cabeça. E eu lembro uma vez que eu estava na faculdade que eu falei para um professor meu assim, professor de traumatortopedia. Eu falei, professor, eu queria muito trabalhar com terapia manual, osteopatia, quiropraxia, essa parte manual que me interessa muito, né? Tanto que hoje eu sou professor de osteopatia. Então eu queria trabalhar muito com essa parte da terapia manual, da osteopatia, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele olhou pra minha cara e fez assim, então você tem que estudar neuro. Eu falei, vai cagar, de ser burro, não sabe nem o que você tá falando. Sabe o que eu mais estudo hoje para trabalhar com terapia manual? Neuro. E o cara tava certo lá atrás. Então o que acontece? Eu acho que a distribuição de conhecimento que acontece na faculdade de fisioterapia, ela acontece de forma desorganizada. Não sei por quê. Porque o conhecimento do fisioterapeuta é um conhecimento prático, é um conhecimento... Você só consegue aprender fisioterapia fazendo a fisioterapia. Por isso que a gente está nessa briga do EAD, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Talvez algumas outras coisas, algumas outras áreas da saúde, você consiga aprender de forma teórica. Não seja tão difícil. Por exemplo, nutrição. Por exemplo, algumas áreas da medicina. Talvez até a parte teórica, em 100% EAD dessas áreas, não tenha tanto problema. Por exemplo, um nutricionista formado em EAD, ele não vai conseguir fazer um exame físico aprofundado. Mas o atendimento em si, ele pode fazer online. Minha filha está passando por uma nutricionista agora com todo o procedimento online. Respondeu alguns questionários, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então teve uma interação. Mas trabalho online. Agora, a fisioterapia online 100%, talvez não vá. Então, o que acontece? Essa história do balão de festa, do conhecimento da fisioterapia, que ele é jogado, esse balão explode. Puf! Quando esse balão explode, tem um monte de fisioterapeuta desesperado para pegar alguma parte do conhecimento que interessa para ele. Então ele quer a bala de chocolate, ele quer a bala de hortelã, ele quer a bala de goma, ele quer qualquer coisa. Qualquer coisa. Ele pega o que dá. E aí ele sai da faculdade com o que ele acha que dá, e aí ele vai trabalhar numa clínica, vai trabalhar num consultório, vai trabalhar em algum lugar, num hospital. Aí ele chega lá, o primeiro paciente dele, ele olha para o paciente e fala assim, o que eu faço? Por quê? Na maior parte das matérias da fisioterapia, por exemplo, uma coisa super simples, que é anamnese, é uma área que está subentendida dentro de outras áreas. Você aprende um pouco de anamnese na ortopedia, você aprende um pouco de anamnese na esportiva, você aprende um pouco de anamnese na neuro, você aprende um pouco de anamnese na respiratória, você aprende um pouco de anamnese na cardio e anamnese geral. Dificilmente você, fisioterapeuta, na sua faculdade, teve uma aula de anamnese. Isso é um problema. Porque a anamnese é uma área geral, que você vai ter que usar para qualquer paciente, para qualquer área. Outra área que fica subentendida, sabe qual que é? Diagnóstico palpatório. A área de diagnóstico palpatório, o exame palpatório,
ele fica subentendido em outras áreas. E aí, se você não correr atrás para tentar complementar esse conhecimento, você não sabe fazer um exame palpatório no seu paciente. Ou seja, você não consegue avaliar direito a expansibilidade torácica dele com a sua mão. E aí você fica deficiente. E eu vou falar para vocês tudo isso, sabe por quê? Porque eu passei por isso. Ninguém me contou. Eu fiz faculdade de fisioterapia. E assim que eu saí da faculdade de fisioterapia, sabe o que eu fiz? Eu comecei a fazer uma porrada de curso, todos que você pode imaginar. Fiz curso pra cacete. Você pode falar qualquer formação, escreve aí qualquer formação. Qualquer uma dessas formações, você falar na área de traumatortopedia, de terapia manual, dificilmente eu não conheço, eu não tenha feito alguma coisa. Então assim, RPG, GDS, conheço alguma coisa de ginástica holística, Maitland, Mulligan, Kaltenborn, Mackenzie, fiz pós de terapia manual, fiz curso de quiropraxia, fiz curso fiz a formação de osteopatia. Pra que eu fiz tudo isso? Pra tentar saber qual era o sabor da bala do meu balão. Qual que era a bala que eu queria? Eu não sabia. Eu não sabia direito qual bala que era. E aí o que acontece? Acontece exatamente o que escreveram aí, ó. Alguns cursos, a minha sensação é que eu fiz e falei, puta, isso não serviu pra porra nenhuma. Eu investi uma grana nisso. E outros cursos eu fiz e eu aprendi um negocinho assim, ó, que mudou muita coisa. Mas só isso. Então, dos 100% do conhecimento daquele curso, 10% eu consegui aproveitar e colocar no meu dia a dia. 90% dele ficou meio jogado. Por exemplo, vou contar uma história para vocês. Eu tinha uma professora no meu primeiro ano de fisioterapia, que era uma professora muito loucona. E adivinha se não era a que eu mais achava da hora. Ela era doidona. Era de fundamentos de fisioterapia. A gente não fazia ideia do que era a fisioterapia. E aí chegou essa doida na sala, toda hippie, aquela saia grandona, tipo estilo Janis Joplin, papapá, e entrou na sala. E eu vou te falar, eu preciso, se alguém que tá aí na live fez faculdade comigo ou conhece, me fala o nome dessa professora de fundamento de fisioterapia, porque eu não lembro o nome dela. E aí ela era toda doidona. Aí ela chegou e falou assim pra gente: olha, eu vou propor pra vocês um negócio. Eu quero que vocês façam o seguinte. Eu quero que vocês imaginem quais são os conhecimentos necessários que vocês devem ter. E vocês veem, ó, isso aí foi no meu primeiro ano de faculdade. Olha como isso me marcou. Eu quero que vocês imaginem quais são os conhecimentos necessários que vocês devem ter para avaliar um paciente. Então eu vou fazer o seguinte, eu tenho aqui um saquinho. Nesse saquinho eu tenho vários diagnósticos de pacientes diferentes. Tem alguns que são de maior complexidade e outros de menor complexidade. E olha que bagulho da hora para você fazer numa aula de primeiro ano. Para chacoalhar a cabeça da galera mesmo. Vocês vão vir aqui no grupo, dividiu a gente em grupo, não lembro nem quantas pessoas eram em cada grupo. Dividiu a gente em grupo, falou assim, ó, vem aqui no grupo e pega um papel aqui. E vê. O nosso paciente do meu grupo, lembro direitinho, era um paciente que tinha uma tendinite do supraespinhoso e uma bursite. Beleza? Era basicamente isso. A gente pegou esse paciente e vou contar um segredo pra vocês. Na minha época não tinha Google não, tá? Não dava pra jogar no Google pra saber o que era. A internet estava meio que começando. 96. Tá? O que aconteceu então? Nós pegamos aquele papelzinho, tendinite do supraespinhoso e bursite. O que a gente imaginou? A gente imaginou que aquele paciente deveria ter uma dor no ombro. Ele deveria ter uma dor no ombro, uma incapacidade naquele ombro. Mas a gente não sabia nem direito usar esses termos. O que a gente fez? Bom, vamos entender o que a gente precisa para poder tratar esse paciente. Então esse paciente que tem uma tendinite do supraespinhoso e tem uma bursite de ombro, a gente precisa, para conseguir entender esse paciente, a primeira coisa que eu preciso saber é a anatomia. O que é o tendão do supraespinhoso? Porque se eu não conhecer
A estrutura de um tendão do supraespinhoso eu não sei o que é. Agora, olha o que você precisa saber para conhecer o tendão do supraespinhoso. Você precisa saber a anatomia. Mas não é só anatomia. Você precisa saber a anatomia, só que antes de conhecer a anatomia, sabe o que você precisa saber? Histologia. Porque se você não souber a constituição, lembra, ó, eu tenho célula, uma junção de células forma um tecido, uma junção de tecidos forma um órgão. Então o que acontece? O tendão, ele é um tipo de tecido formado por células. Então eu tenho que voltar para a histologia, e quando eu volto para a histologia eu entendo, bom, esse tendão é formado por células de tecido conjuntivo, então eu tenho aí colágeno, eu tenho aí elastina, e a combinação de colágeno, elastina, glicosaminoglicanas, água, substância fundamental amorfa, essa é a constituição desse tendão. Ele tem um sentido de fibra, e aí o que acontece? Esse tendão se continua num envelope muscular, numa estrutura miofascial, e se liga com o músculo supraespinhoso. Aí eu entro na anatomia. Então primeiro eu tive que entender o quê? A histologia daquele tecido. A gente não chegou nesse raciocínio. A gente falou, não, a gente precisa saber a anatomia. Saber o que é o tendão do supraespinhoso. E aí depois eu precisava entender o que era a bursa. Porque ele tinha uma bursite. Então essa bursa, onde ela é, onde ela está, para que ela serve, como que ela funciona. E aí quando a gente pensou, bom, essa bursa, ela tem que funcionar para alguma coisa. E essa bursa que tem que funcionar para alguma coisa, ela tem que permitir uma certa amplitude de movimento, e isso pode estar prejudicado nesse paciente. Então o que eu preciso conhecer? Puta, chegamos na biomecânica. Então a gente concluiu assim, bom, para começar a entender esse paciente, eu preciso entender a anatomia, a gente não falou da histologia. E eu preciso entender um pouquinho da fisiologia articular. As amplitudes normais de movimento do ombro, né? E aí eu preciso saber o seguinte, nessa amplitude normal de movimento do ombro, quem são os motores primários, quem são os agonistas, quem são os antagonistas, quem são os sinergistas. A gente não tinha esse conhecimento também. E aí a gente começou a perceber, como é que chamava a matéria? Fundamentos de fisioterapia. Foi uma vivência do caralho. Por quê? Porque chacoalhou a nossa cabeça para entender aonde encaixava cada uma das matérias no curso. Depois que a gente chegou nesse raciocínio que eu precisava entender um pouco de anatomia, um pouco de biomecânica, que na época a gente chamou de fisiologia, e aí eu precisava entender o quê? Patologia. Porque eu precisava entender o seguinte, o que é uma bursite? Uma ite é uma inflamação. Bursa, então eu tenho uma inflamação da bursa. O que causa uma inflamação da bursa? E por quê? E aí a gente já tinha aquela coisa, né? Então eu preciso ter uma conduta anti-inflamatória nesse caso. Então para tratar esse paciente, eu vou ter que ter uma conduta anti-inflamatória. E essa conduta anti-inflamatória pode ser gelo, porque eu vou diminuir o metabolismo local. E aí eu começo a entender a patologia, a fisiopatologia, e quando eu entendo essa patologia e essa fisiopatologia, eu percebo, sabe o quê? Aonde que o meu recurso fisioterapêutico entra para modificar a disfunção, para modificar o problema. Então, se eu tenho uma inflamação local, eu tenho que ter um recurso anti-inflamatório, e esse recurso anti-inflamatório vai fazer com que eu consiga movimentar essa articulação de novo. E a gente ficou discutindo isso, não, a patologia assim, vai acontecer tal coisa, não sei o quê. E a professora falou assim pra gente, então para o que vocês estão fazendo agora, e eu quero que vocês, com esses conhecimentos que vocês fizeram, vocês vão fazer o seguinte, a atividade de vocês agora vai ser ir até a biblioteca, e lá na biblioteca vocês vão fundamentar o diagnóstico do paciente de vocês e o tratamento. E aí a gente foi explorar o mundo da biblioteca. Chegamos na exploração do mundo da biblioteca, que é muito louco, né? Porque na época,
A biblioteca da faculdade tinha algumas revistas científicas só e a gente nem olhou para elas. A gente quis pegar um atlas de anatomia. Pegamos o atlas de anatomia, abrimos lá no capítulo do ombro, olhamos pro ombro, nossa, olha que legal, tem tal coisa, tem não sei o que. Ignoramos a fisiologia articular, porque a anatomia ficou muito legal pra gente. Já era um mundo completamente novo. E aí, a gente pegou um livro de ortopedia em si, que já falava da patologia. E percebe que quando você estuda a anatomia e você estuda a patologia, faltou a funcionalidade. E se você estuda a anatomia e a patologia e não coloca a funcionalidade no meio, a patologia não tem sentido, porque ela não encaixa na anatomia algumas vezes. Porque a bursite só vai fazer sentido na anatomia se a fisiologia estiver alterada, se a amplitude de movimento estiver alterada. Senão a fisiologia, a anatomia não vai encaixar na patologia. E aí a gente começou a fazer toda essa organização. A gente falou assim, bom, o que a gente tem que fazer então? Tem que avaliar a amplitude de movimento, porque no livro de ortopedia está falando isso. Tem que avaliar a dor desse cara. A gente viu escala visual analógica de dor. A gente tem que avaliar não sei o quê. E a gente foi montando esse raciocínio na nossa cabeça. Foi uma atividade sensacional. E aí nós chegamos na outra aula disso, na outra semana, para apresentar esse negócio para os nossos colegas de sala de aula. Teve um grupo, nessa mesma atividade, que esse grupo ele fez o seguinte, ele pegou um paciente hemiparético. E esse grupo não fazia nem ideia o que era uma hemiparesia, ou o tamanho da merda que se arrumaram. E aí eles tiveram que estudar neuroanatomia, tiveram que estudar centros de comando superiores, né, a neuroanatomia básica para entender o que a hemiparesia causava, os centros de comando superiores, tiveram que estudar anatomia de novo, porque aquele paciente hemiparético vai ter algumas alterações de algumas estruturas anatômicas importantes, e aí vai ter que estudar a fisiologia de novo, porque esse paciente hemiparético vai ter o que a gente chama de padrão, e esse padrão vai limitar a movimentação desse paciente. O que acontece? Quando começou a apresentação dessas atividades, a professora, ela não... Como é que eu posso falar? Foi muito legal a forma que ela conduziu, porque ela não pontuou em certo e errado em nenhum momento. E isso foi muito importante pra gente, porque a gente foi construindo o conhecimento junto com ela. E o que foi legal de construir esse conhecimento? Foi estar entre os meus pares, foi estar discutindo com uma comunidade, com pessoas que têm os mesmos interesses que eu. E isso me fez crescer demais nessa atividade. E eu lembro disso, de verdade. Assim, minha memória é muito foda. Quem convive comigo mais próximo sabe que minha memória é do cacete. Eu lembro de coisa absurda. Mas essa atividade me marcou muito. A primeira coisa que ela me marcou é: quando você constrói o conhecimento em comunidade, com os seus amigos, com os seus colegas, com pessoas que têm interesse em comum, você consegue fixar com mais facilidade. Então, quando você faz uma construção de um conhecimento com os seus colegas, visando o crescimento, visando a resolução de um problema que a gente tinha naquela época, que era atender aquele paciente com a bursite, com a tendinite, o que você automaticamente faz? Você tem uma fixação de conteúdo muito maior, você aproveita muito mais aquilo que está lá. E isso foi sensacional pra gente, porque a gente lembrava dessa brincadeira por praticamente todos os anos. Ah, então, a Sandra tá aí, ó, ela tava nessa... Então, eu não lembro... Sandra, o nome da professora de Fundamentos de Fisioterapia. Esse é o nome que eu quero lembrar. Qual que é o nome da professora de Fundamentos de Fisioterapia? Era uma mais loirinha, toda riponga, tal, não sei o quê, que a gente fazia atividade com ela no outro prédio lá, em frente. Da biblioteca, eu também lembro. Qual que foi a única coisa que eu acho que nessa atividade... Por que essa atividade marcou tanto? Porque a gente construiu conhecimento junto, foi a primeira coisa. Então, construir conhecimento em comunidade muda muito.
a forma que você absorve o conhecimento. Pode perceber, quando você faz um trabalho em grupo de verdade, não aqueles grupos vagabundo, né? Que um faz e 4 botam o nome no trabalho. Mas quando você faz um trabalho em grupo de verdade, todo mundo do grupo aprende o trabalho. Todo mundo do grupo desenvolve bem o trabalho. Então o que acontece? A primeira coisa é entender que assim, estar em comunidade faz você evoluir, faz você crescer. E percebe que se a gente fizer um exercício disso hoje e fizer uma comunidade, por exemplo, e nessa comunidade a gente começar a discutir terapia manual, por exemplo, essa discussão de terapia manual vai ser aproveitada por todos os membros dessa comunidade. E não necessariamente as pessoas dessa comunidade vão ter que fazer um curso de Mulligan, de Maitland, de Kaltenborn, de Mackenzie. Não era de metodologia científica. De metodologia científica, Sandra, chamava Anaruez, tá? Porque a Anaruez eu lembro dela até hoje, que era mais louca que o Bozo. Mas não era essa, era uma outra de fundamentos de fisioterapia. Eu tô pra chutar que o nome dela era Adriana, mas eu não lembro o nome dela. A de metodologia científica era Anaruez. Eu lembro que eu discuti muita coisa com ela. O que acontece? Quando você faz essa junção, por exemplo, você faz essa discussão de terapia manual. Então, vamos pensar em parâmetros de terapia manual, de mobilização e de manipulação. Se a gente discutir isso com os nossos colegas, a gente vai ter um crescimento profissional muito grande. Só que aí, a única coisa que eu acho importante é a gente não cometer um erro clássico. E esse erro clássico, quer ver? Eu tava com o paper aberto aqui, ó. Daqui a pouco ele vai abrir. Aqui, ó. O erro clássico é a gente confiar mais nos nossos colegas do que na ciência. Por quê? Porque teve um estudo, eu tô com ele aberto aqui, eu não consigo pegar ele, porque senão vai apagar todo o bagulho aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ó, esse estudo aqui, ó. Aqui, ó. Tá? Esse estudo aqui que eu vou falar pra vocês. Esse estudo fala o seguinte, que os clínicos, tá? Os fisioterapeutas clínicos utilizam cursos e conversas com colegas para modificar a sua prática clínica e não papers, não artigos. Isso eu acho um erro hoje, porque com a quantidade de informação científica que a gente tem disponível hoje, com os métodos de pesquisa que a gente tem, com toda essa informação, trocar ideia com os colegas só hoje não é suficiente. Essa conversa com o nosso colega, ela precisa ter o crivo da ciência, ela precisa estar dentro de um guarda-chuva científico. Se ela estiver dentro de um guarda-chuva científico, é proveitoso para todo mundo. Se ela não estiver dentro de um guarda-chuva científico, ela vai ser uma conversa de opinião clínica. E aí, sabe qual que é o primeiro problema que eu vejo nisso? O que acontece no seu consultório, na sua cidade, com o seu paciente, não acontece no meu consultório, na minha cidade, com o meu paciente. E aí, o que você consegue ter de resultado com aquele procedimento X na sua cidade, com aquele paciente, eu não tenho no meu consultório com o meu paciente. Então, eu acho que o guarda-chuva da ciência pode abrigar esse debate com os colegas. E pode fazer você economizar muito dinheiro com cursos. Pode ter certeza disso. Porque o conhecimento que o curso, ou que aquele professor daquele curso vai te dar, a ciência já tem. Porque se aquele curso realmente for embasado, ele está no PubMed. Porque se esse curso, por mais maravilhoso que ele seja, ele não estiver no PubMed, cuidado. Muita gente me pergunta lá no Stories, você vê que de vez em quando eu coloco caixinha de pergunta, e a ozonioterapia, o que você acha? E o dry needling, o que você acha? Gente, não sou eu que acho. Eu não acho nada, você quer saber, de nenhum tipo de intervenção. Eu, quando escuto essa pergunta da intervenção, eu vou lá no PubMed e eu ponho lá no PubMed. Ozonioterapia. O que tem? Nada. Para que eu vou usar isso no meu paciente? Se você tiver um problema, e eu escrevi até isso hoje lá no Stories, se você tiver um problema com o seu paciente, ele for relacionado à exposição de raios ultravioleta, o ozônio te ajuda, porque o ozônio faz exatamente isso. Ele é uma camada de ar na atmosfera que protege o nosso corpo dos efeitos nocivos do raio ultravioleta. Tanto que os locais que têm menos ozônio têm maior derretimento de geleiras, por exemplo. Para isso que o ozônio serve.
Dentro da articulação, não tem nenhum estudo falando que ele faz alguma coisa. E, inclusive, dependendo do grau, ele é tóxico para o nosso corpo. Ingerir ozônio pode ser tóxico para o nosso corpo. Então, cuidado também com esse tipo de terapia. Ventosa é outra coisa. A ventosa talvez tenha alguma função muito importante na medicina tradicional chinesa. Agora sim, utilizando dentro dos princípios da medicina tradicional chinesa. Com a moxa, com não sei o que, não sei o que, não sei o que. Agora, aquela pistolinha de ficar puxando pele não tem função. Olha no PubMed. Então, essas discussões com os seus colegas, essa discussão em comunidade vai te ajudar. Mas o crivo da ciência tem que estar ali. Então, quando eu falo assim, você precisa ser um monstro da fisioterapia, essa é uma brincadeira que eu faço aqui. Você quer ser um monstro da fisioterapia? Entenda o seguinte, você vai ter que ter conhecimentos básicos. E esses conhecimentos básicos da fisioterapia vão passar por anatomia, por histologia, por fisiologia articular, pela fisiologia metabólica, pela fisiologia do Guyton, certo? Porque, por exemplo, para que eu preciso saber a fisiologia metabólica? Pô, a gente tem um negócio que a gente chama de fatores de risco. Então, por exemplo, pacientes com alterações metabólicas têm de 2 a 3 vezes mais chance de ter problema musculoesquelético, dor musculoesquelética. Por isso você precisa entender, para você avaliar o metabolismo do seu paciente e saber se ele está em risco musculoesquelético, o que você precisa fazer então? Você precisa pegar e saber perguntar sobre as funções do sistema metabólico. Então é assim, paciente, você tem azia, você tem queimação, boca seca, boca amarga, o intestino funciona bem, tem algum problema de rim, alguma pedra, tem alguma dor para urinar, tem alguma dor para ejacular, tem alguma dor na relação sexual, a parte ginecológica está tudo ok, a próstata está tudo ok, tem algum problema de intestino, tem hemorroida, fístula, algum tipo de sangramento? Porque, por exemplo, um outro caso, atendi uma paciente que tinha um diagnóstico de lombociatalgia, ela tinha uma dor lombar que irradiava para a perna, até aí maravilha. E ela veio com um diagnóstico médico, e aí vem com aquela receitinha de bolo do médico, né? Faz isso, faz aquilo, faz não sei o que eu cago, né? Porque é o seguinte, eu sempre brinco com a paciente e falo assim, sabia que eu sei que a senhora tem lombociatalgia pelo telefone? A senhora nem vinha aqui, viu? Era só ligar para a senhora e falar assim, onde que dói? Ah, dói aqui, passa pela bunda e vai para a perna. Pronto, já sei, lombociatalgia direita ou esquerda? É só o lado que ia ficar difícil, que eu ia ter que perguntar, né? Qual perna que é? Direita. Maravilha, lombociatalgia direita. Acabou. E dentro da medicina ortopédica, isso aí tem até CID, tratamento e já vamos que vamos. Acabou, tá resolvido o problema. Agora, na fisioterapia, a gente trabalha com funcionalidade. Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar é o seguinte. Essa paciente com essa lombociatalgia direita, ela fez assim, a primeira coisa que ela fez pra mim foi, doutor, isso aí pode ser da minha coluna? Vocês já imaginaram que essa senhora, com essa lombociatalgia direita, óbvio que ela devia estar reclamando de dor em várias situações, para filho, para marido e para afins. Quanta informação essa paciente teve de tem que operar, hein? Tem que fazer uma ressonância, hein? Tem que não sei o que, hein? Olha, eu tinha que sair, aí eu fiz não sei o que lá, hein? Eu fiz isso, eu fiz aquilo. E ela chegou com essa descarga de informações e começou a falar, não, porque não sei quem falou para fazer isso, não sei quem falou para fazer aquilo. Eu falei para ela assim, primeira coisa de tudo, eu preciso pensar o seguinte, eu preciso pensar que se eu não me comunicar com essa paciente de forma assertiva, precisa, informativa, essa paciente não vai acreditar no que eu preciso falar para ela. Eu comecei a falar para ela assim, presta atenção. Ela falou assim, ah, mas isso aí sabe... Primeira coisa, isso aí sabe o que acontece? É por causa da minha idade. Eu falei para ela assim, deixa eu perguntar uma coisa para a senhora, quantos anos a senhora tem? 75. Eu falei, entendi. Então todas as pessoas com 75 anos têm lombociatalgia. Ela falou, não. Eu falei, então como é que é a idade? A melhor explicação para a idade é aquela tirinha aquele meme, né? Que tem, que é o cara sentado na maca,
E o médico fala para ele assim, olha, essa dor que você tem no seu joelho é por causa da sua idade. Aí ele fala assim, doutor, é impossível ser por causa da minha idade. Aí ele, mas por quê? Não, porque meu outro joelho tem a mesma idade e não dói. É isso. Atribuir a dor pela idade está completamente errado. Atribuir a dor ao desgaste está completamente errado. Atribuir a dor a uma ressonância magnética está completamente errado. O que a gente precisa fazer? Eu preciso aprender a me comunicar com esse paciente. Eu preciso aprender a estabelecer uma relação de aliança terapêutica. E para estabelecer uma aliança terapêutica, eu tenho que ter empatia com esse paciente. Quando eu estabeleci uma relação de aliança terapêutica, ela entendeu a minha forma de comunicação, eu ouvi a paciente, deixei ela falar e comecei a tirar as crenças limitantes que ela tinha em relação ao problema dela. Quando ela terminou de falar tudo, eu comecei a pontuar, olha, vamos prestar atenção numa coisa, não deve ser um problema da sua idade, porque senão todas as pessoas com 75 anos de idade teriam essa dor, essa lombociatalgia pro lado direito. Falei, uma outra coisa, se fosse da sua coluna, as raízes nervosas que são da sua coluna, elas têm duas funções basicamente, elas levam uma informação sensitiva e elas trazem uma informação motora. Se a senhora não tem alteração sensitiva e se a senhora não tem alteração motora, dificilmente isso é um problema da sua coluna. Se a senhora não tem perda motora ou perda sensitiva, isso não é da sua coluna. Então a primeira coisa que eu tive que fazer foi estabelecer uma boa comunicação com essa paciente. E de novo eu vou falar de colegas. Imagina que interessante você ter um ambiente para você conseguir trocar com os seus colegas esse tipo de informação e falar assim, puta, como é que eu posso estabelecer uma aliança terapêutica com a minha paciente que ela tem uma crença na cabeça que a dor que ela tem é por causa da protusão discal que ela tem. O que você precisa fazer com essa paciente? Então, se você conseguir discutir isso com os seus colegas, e eu já passei por isso, eu falava assim, puta merda, como é que eu vou explicar para essa mulher que não é essa desgraça dessa coluna que está incomodando? Ela tem outra coisa que está fazendo doer. E aí eu comecei a fazer uma avaliação metabólica dessa paciente. O que eu descobri? Ela tinha um prolapso de reto. E essa crise de dor começou depois que ela fez uma viagem de carro de 3h30 sentada num carro. Por causa dessa pandemia, ela não foi viajar de avião e levaram ela de carro 3h30 no carro. O que aconteceu então? O prolapso ficou lá moendo no banco do carro. E eu falei, mas esse prolapso te incomoda? Agora está incomodando. Eu falei assim, olha, então eu acredito que a gente precisa fazer um diagnóstico diferencial importante. Por quê? Porque problemas metabólicos, especialmente do reto, podem provocar dor sacroiliaca e essa dor pode irradiar pela parte posterior da perna. Sou mágico de saber isso? Não. A gente estuda e a gente discute e a gente debate sempre com o crivo da ciência. Então percebe que um ambiente de troca saudável, quando a gente descreve um caso de uma paciente assim, a gente consegue ter uma boa mediação para conseguir descobrir o caminho. Eu tenho uma grande vantagem, que eu consigo discutir com muitas pessoas sobre isso. Então eu brinco que eu falo que eu tenho algumas conversas de WhatsApp no meu telefone que tem mais embasamento que um monte de curso de final de semana que eu vejo por aí. E é verdade. Então assim, eu posso falar que eu tenho grandes amigos fisioterapeutas, tá? Grandes colegas, eram colegas que eu admirava muito, e vocês podem acompanhar aí que eles vêm na live dos monstros. Então esses caras todos, essas mulheres todas que eu trago aqui na live dos monstros, exatamente por isso, são essas pessoas que eu troco a figurinha. Eu vou lá e falo assim, meu, deixa eu te falar um negócio, tô com um paciente assim, 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 o que você acha? E quando você manda esse que você acha, e eles fazem isso comigo também, né? O que você acha? Tanto que teve até uma vez que eu falei assim, eu coloquei uma pergunta no Stories e eu coloquei assim, o que você faz quando você tem uma dúvida com relação a um paciente? Aí um deles respondeu assim, pergunto pra você, ué.
Foda-se se eu tenho você para perguntar. Então, exatamente isso. A gente precisa conseguir organizar da nossa cabeça e ter os colegas certos para perguntar as coisas. Se a gente não tiver os colegas certos para perguntar as coisas, sabe o que vai acontecer? Você vai começar a fazer ozonioterapia ventosa no seu paciente. E depois sabe o que você vai fazer? Você vai usar a pistolinha e vai achar assim, não, agora eu estou fazendo liberação miofascial. Acorda, vai. Acorda e vamos pensar. A vantagem nossa sempre é conseguir trocar uma ideia de qualidade com as outras pessoas. Perguntar aí, qual literatura bacana para diagnóstico diferencial? Melhor literatura já escreveram aí, Goodman Snyder. Melhor livro que eu conheço de diagnóstico diferencial em fisioterapia é esse. Ele dá uma boa base, mas lógico, esse livro não funciona se você não tiver o Guyton também junto para conseguir entender a fisiologia, porque esse livro ele dá uma pincelada na fisiologia e ele não aprofunda. Então assim, como ele não aprofunda na fisiologia, eu acho que só esse às vezes não vai te ajudar tanto. Então assim, tem uma boa base do Guyton e esse junto vai te ajudar. O que é importante então? Se eu não tivesse conseguido estabelecer com essa paciente que eu falei, uma boa estratégia de comunicação, empatia e aliança terapêutica, eu fiz um atendimento nessa mulher. E eu falei para ela assim, sabe o que a senhora tem que fazer? A senhora tem que resolver esse problema do prolapso. A senhora tem que ir lá no proctologista. Ah, e o que eu vou ter que fazer? Ele falou que vai ter que fazer cirurgia. Eu falei, então a senhora me desculpa, mas eu não vou conseguir ajudar a senhora nessa lombociatalgia. Sabe por quê? Porque todos os testes provocativos que eu fiz aqui, eles não me deram positivo. Então, se os testes provocativos não me deram positivo e eu consegui descobrir que tem uma dor referida à visceral, não sou eu que vou conseguir resolver 100%. Talvez eu consiga fazer alguma coisa para dar um pouco de conforto no seu caso, mas resolver esse problema não. Percebam que nada disso iria funcionar se eu não tivesse conseguido estabelecer uma boa aliança terapêutica. E a aliança terapêutica se estabelece com comunicação. E comunicação, como é que se aprende? De novo, cadê o balão? Cadê o balão da fisioterapia? Quando estourou o balão da fisioterapia, você foi pegar as balas. Cadê a comunicação? Cadê a bala da comunicação? Ninguém aprendeu comunicação na faculdade. Ninguém aprendeu a fazer isso. A gente aprendeu, sabe aonde? No bar, na raça, no dia a dia. Agora, na faculdade não tinha uma matéria de comunicação. Eu não tive. E tenho certeza, quem teve pode escrever aí, mas eu acho que vocês não tiveram também. Então o que acontece? Ficou uma deficiência minha que eu tive que correr atrás depois. Sabe onde eu aprendi muito ferramenta de comunicação com o paciente? No curso de Maitland. Quando eu fiz o curso de Maitland com o Edelberto, o primeiro curso de Maitland que eu fiz foi com o Gordon Cummings. Depois eu fiz com o Edelberto. O Edelberto era monitor. Depois eu fiz o curso de novo com o Edelberto. Quando eu fiz o primeiro curso de Maitland, eu falei, porra, ouvi o paciente, me ajuda pra caralho. Só ouvir. E entender o que você tem que perguntar. Já ajuda muito. E hoje a gente sabe que a nossa comunicação tem que ser até um pouco mais ampla. Porque, por exemplo, eu preciso me comunicar com colegas, eu preciso me comunicar com paciente, eu preciso me comunicar com outros profissionais de saúde. Porque às vezes o problema do paciente é metabólico e, por exemplo, está acontecendo alguma alteração importante de triglicéridos, de colesterol desse paciente. E o que eu vou ter que fazer então? Essas alterações de colesterol e triglicéridos eu vou ter que trabalhar junto com uma nutricionista ou com um nutricionista. E aí, eu tenho que saber encaminhar para esse colega e saber receber a resposta dele. Se não, não adianta. O que é importante então? Para você conseguir fazer isso, eu sempre falo do ambiente. O ambiente tem que estar favorável para você desenvolver essa habilidade. Para o ambiente estar favorável para você desenvolver essa habilidade, você tem que ter o quê? Você tem que ter troca entre os seus colegas, você tem que saber para quem você pergunta e, de novo, tudo isso tem que estar embaixo do guarda-chuva da ciência. Se você não trabalha embaixo do guarda-chuva da ciência, a opinião do seu colega vale a mesma coisa que a opinião da minha mãe, que é professora de matemática e uma palpiteira do caralho. Sabia? Se você fala de opinião
sem embasamento científico é só opinião. E se você fala de opinião com embasamento científico, aí você como profissional de saúde precisa ouvir. A gente viu agora a merda que deu por causa da Covid. E tratamentos, milhões que aconteceram por aí. E um monte de tratamento não estava sob o crivo da ciência. E aí o doutor Cloroquina foi até preso agora, lá na França. O cara que falou que a cloroquina tratava a Covid, ele foi preso e provavelmente ele vai perder o CRM pela merda que ele fez. Porque ele propôs um tratamento que não estava no crivo da ciência. E ele insistiu nessa merda, certo? Então a gente precisa, como profissional de saúde, ter o crivo da ciência no que a gente vai fazer. Então um pilar fundamental sempre que você vai ter que ter nas coisas da sua vida vai ser a ciência. Se a ciência não determinar o que você vai fazer no seu paciente, você vai fazer bosta. E quando você faz bosta com o seu paciente, sabe o que acontece? Afeta seu bolso. Porque esse paciente que podia inicialmente ser o paciente que ia te indicar para outro paciente, na verdade esse paciente vai ser aquele paciente que vai falar assim, meu, não vai lá. Não vai lá. Que eu fui lá, sabe o que aconteceu? Saí com uns roxos nas costas da ventosa e ele me botou o ozônio aqui na orelha para sair pela outra. O que aconteceu com a sua dor? Porra nenhuma, tô com a mesma dor. Fui lá, fiz 30 sessões e não adiantou nada. Vocês não estão de saco cheio de ouvir que a fisioterapia não funciona? Eu tô de saco cheio. Eu atendo o paciente toda semana falando assim, putz, doutor, sabe o que acontece? Eu já fiz fisioterapia e a fisioterapia não funcionou. É triste, tá ligado? Pega, né? Pô, eu estudei isso. Trabalho com isso há 20 anos. Sustento minha família com isso. E aí vem um paciente e fala pra mim assim, olha, isso aí não funciona não. Nossa, isso pega pra mim, sabe? E eu fico pensando assim, porra, o que o fisioterapeuta precisa pra melhorar? Como é que ele pode melhorar disso tudo? Entendeu? Então assim, enche o saco você ouvir que a fisioterapia não funciona. O meu enche. Ai, fisioterapia não funciona. Ai, nossa, eu não vou fazer fisioterapia porque me machuca. Ai, a liberação miofascial lá com não sei o que me incomoda. Ai, o alongamento não sei o que. Por que o fisioterapeuta está fazendo isso? De novo, vou voltar para o começo da live. Porque a fisioterapia é a área que mais tem cursos sem embasamento nenhum, que não vão te levar em nenhum lugar. De vez em quando eu dou uma zoada com isso, e aí a galera denuncia minha conta do Instagram, junta em grupo para denunciar para ver se a conta cai, aí eu recebo notificação, não sei o que. Você não pode falar as coisas, porque a pessoa acha que eu estou falando pessoalmente. Não, eu falo as coisas sob o crivo da ciência. A minha opinião não interessa. Quando a pessoa me pergunta, a intervenção X ou Y faz tal coisa, vamos ver. Vê junto no PubMed. E pode ver como é que eu respondo stories. Sempre que eu respondo stories, eu falo assim, arrasta pra cima e pega o paper lá. Eu deixo o paper no link. Lê você. O que eu vi foi isso. Viu? Me perguntaram de terapia instrumental quiroprática. Fui lá pegar o paper. E era um paper que foi publicado numa revista canadense de quiropraxia, que fala o seguinte, não funciona. Numa revisão que foi publicada numa revista de quiropraxia. Aí o que você faz? Você vai lá, gasta um puta dinheiro na formação para comprar as ventosas, para comprar o instrumento, para comprar não sei o que, para comprar não sei o que lá, e depois você vai usar no seu paciente. Sabe o que você está fazendo? Um puta placebão maravilhoso, sem resultado efetivo nenhum. É isso que você quer para a fisioterapia? A fisioterapia vai continuar, o paciente vai continuar chegando no consultório do fisioterapeuta e vai falar assim, já fiz 20 sessões, não funcionou. Já fiz 50 sessões, não funcionou. Já fiz 100 sessões, não funcionou. Porra, enche o saco, né? Vamos começar a fazer uma coisa que preste? Vamos começar a fazer alguma coisa decente? Vamos começar a ajudar a nossa profissão de verdade? Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa ter colegas unidos ajudando a fisioterapia a crescer. E sempre que a gente fala de ajudar a fisioterapia a crescer, eu tenho que falar
que a ciência tem que estar a nosso favor. Nós, como fisioterapeutas, temos que ter a ciência a nosso favor. E tá aí a informação da ciência. Se você tem alguma dúvida disso, vai lá no PubMed. Olha no PubMed o que tem de interessante. Tem um monte de recurso de fisioterapia que funciona. Tem um monte de recurso de fisioterapia que não funciona. Pega os que funcionam e coloca no seu paciente. Para não ficar com aquela historinha. Ai, não sei porque meu paciente não melhora. Porque você está fazendo merda. Seu paciente não melhora porque você está fazendo bosta. Simples. Seu paciente não melhora porque você não estabeleceu uma aliança terapêutica. Seu paciente não melhora porque você não tem empatia por ele. Seu paciente não melhora porque o recurso que você está utilizando não serve para aquilo. Seu paciente não melhora porque você nem avaliou seu paciente direito. Seu paciente não melhora porque o conhecimento de anatomia que você tem, você não consegue colocar no seu consultório. O seu paciente não melhora porque o conhecimento de anatomia palpatória que você tem é ridículo, que você não sabe nem o que você está encostando. Só isso. Por quê? Porque lá na fisioterapia, o balão estoura. Puf! E você vai pegando a bala. Impossível você pegar todas. E vou te contar um segredo. Todas as balas que estão naquele balão, mesmo se você pegar todas, mesmo se você pegar todas as balas, se você não tiver alguém para guiar esse conhecimento, para fazer as coisas encaixarem, você não vai chegar em lugar nenhum. Então você precisa ter uma troca, um ambiente de troca com outros profissionais, e esse ambiente de troca com outros profissionais tem que ter o crivo da ciência. Por isso que eu brinco e eu falo com tranquilidade. E um dia quem estiver comigo pessoalmente, me encontrar pessoalmente, tá? Eu peço que quem está aí nessa live pode encontrar comigo pessoalmente e fazer isso. Fala assim, Leonardo, me mostra uma conversa de WhatsApp sua com algum outro colega. E eu mostro para você conversa de WhatsApp que eu tenho com pelo menos uns 5, 6 colegas que são mais próximos de mim, que a gente troca paper praticamente todos os dias. Então é assim, puta, dá uma olhada nesse aqui. Outro dia eu mandei um paper para um colega falando de relação de dor e sono, porque eu vi que ele estava pesquisando alguma coisa nisso. Eu falei, puta, vê se isso aí te ajuda. Aí ele falou assim, ó, e aproveitando, vê se aí. Aí ele me mandou um de mobilização. Então, esse ambiente de troca faz a fisioterapia dar um passo para cima. E se você estiver dentro desse ambiente de troca, então, puta que eu pariu, você vai junto. Você só precisa ouvir. Só precisa ouvir, fica lá. Fica lá, escuta. Escuta. Entendeu? Escuta. É assim, ó. Imagina o seguinte, pega dois caras. Pega, sei lá, dois caras que você admira muito na fisioterapia. Pega duas, pensa agora. Duas pessoas que você admira muito na fisioterapia. Imagina essas duas pessoas discutindo um paciente. No WhatsApp. Deles dois. Você não está vendo essa conversa. Agora imagina essas duas pessoas discutindo esse mesmo paciente num ambiente aberto. E você está lendo tudo, ou escutando tudo que eles estão falando. Ou numa mesa de bar. E aí imagina o seguinte, que não tem só dois. Você tem 3. Você tem 5. Você tem 10. 10 grandes fisioterapeutas, 10 monstros da fisioterapia, no mesmo lugar, discutindo casos de pacientes diferentes. Ou 10 monstros da fisioterapia querendo te ensinar alguma coisa dentro de um ambiente propício para isso. Quanto que você ia evoluir? Quanto que você ia crescer estando lá dentro? Quanto que a fisioterapia ia crescer? Quanto que os seus resultados dos seus pacientes iriam modificar? Só isso. Pensa. Só isso que eu estou te falando. Então quando eu brinco com vocês e falo assim, puta, quais são as habilidades que você precisa para ser um monstro da fisioterapia? Eu acho que a primeira delas é você saber como organizar as coisas na sua cabeça. Por isso que eu fiz aquela primeira live. Então quem não viu a primeira live, eu vou pedir para ver. Tem uma primeira live que está aqui no meu Instagram, que eu falo o seguinte: quais são as habilidades para você ser um monstro da fisioterapia? Que eu dividi em 5. Primeira habilidade, conhecimentos básicos, que foi o que eu aprofundei um pouquinho com vocês aqui hoje. Segunda habilidade, habilidade de comunicação, que eu falei também um pouquinho com vocês aqui hoje. E aí eu tenho mais algumas lives que eu vou fazer ainda para explicar para vocês. Eu tenho uma live que é sobre habilidades técnicas. Quais são as habilidades técnicas que o fisioterapeuta tem que ter? Então quem não viu aquela primeira live, volta hoje e vai ver aquela live, tá? Que eu fiz, que eu expliquei cada uma delas de forma superficial. Hoje eu aprofundei em 2.
nos conhecimentos básicos e na comunicação. E eu coloquei exemplos práticos para vocês da importância disso. Depois eu vou fazer uma outra live falando de habilidades técnicas. Então assim, o que você precisa saber tecnicamente para atuar como fisioterapeuta? O que é necessário tecnicamente você ter de habilidade para atuar como fisioterapeuta? E depois eu vou falar sobre habilidades clínicas. Quais são as habilidades clínicas que você deve ter como fisioterapeuta? Então, por exemplo, só para voltar aqui, nas habilidades técnicas, você precisa conhecer recursos de eletrotermo e fototerapia, senão você não trabalha. Você precisa conhecer um pouco de terapia manual, para colocar a mão no seu paciente e fazer alguma coisa. Um fortalecimento, uma mobilização, uma manipulação, qualquer coisa que seja. E você precisa conhecer prescrição de exercícios. E se você não sabe uma dessas três, por que você não discute com alguém que sabe? Em vez de ficar pedindo opinião para um colega seu que não sabe tanto quanto você. Porque ele também estava embaixo do balão com você lá. Entendeu? Algumas pessoas foram atrás do que eles não conseguiram pegar no balão. E essas pessoas você tem que seguir. Essas pessoas, tem um monte de gente que segue os monstros que eu trago aqui na Noite dos Monstros. Você vai ver, segue o Instagram deles. Você vai ver se você aproveita muito mais o Instagram deles do que qualquer outra coisa. Então imagina você aprender diretamente com um cara desse que aprofundou o conhecimento, por exemplo, na dor. Que aprofundou o conhecimento, por exemplo, na prescrição de exercício. Que aprofundou o conhecimento, por exemplo, na terapia manual. É esse cara que você tem que aprender. Não é aquele seu colega. Aquele seu colega tem que fazer, sabe o quê? Sentar do teu lado. E falar assim, vamos ouvir. Fica quieto que o cara tá falando. É isso que você tem que fazer. Agora, aprender com o seu colega é o erro clássico, porque ele estava embaixo do balão junto com você. E ele não pegou bala também. Entendeu? Ele pegou 3, 4 balas diferentes da tua. Troca com ele só e acabou. Agora, aprender, você tem que aprender com quem aprofundou no tema. Senão você vai aprender com mais opinião. E aí é igual você aprender com a minha mãe, que é professora de matemática. Se você quiser aprender matemática com ela, tá sensacional. Agora, aprender fisioterapia com ela, puta, você se fudeu. Porque ela tem palpite pra cacete. Aí, ó. Ana Maria Siriani, Rogério Liporassi, Pedro Miyashiro, Rodrigo Vasconcelos, Leonardo Costa, Felipe Amatuzzi, Mariana Eltomari. Me ajuda aí, vai falando os nomes aí que vieram na Noite dos Monstros. Essas pessoas você tem que aprender. Para de ficar seguindo bosta. Entendeu? Porque se você segue bosta, você vai aprender bosta. E se é isso que você quer pra você, come bosta. É você que tá comendo mesmo, quero que se foda. Né? Seguinte, habilidades técnicas. Agora, Randy Marques também. Segue o Randy, você vai aprender coisa pra cacete. Ana Carolina, que pesquisa DTM faz tempo pra cacete. Tem que ser gente de referência. Dan Gottlieb Pildenweisser. Palmiro Torrieri, Cláudia Dudkiewicz. Você tem que aprender na fonte. Aí tá o Randy. Beijo, irmão. Você tem que aprender com quem sabe. Para de escutar o seu colega, porque a gente já viu, mostrei o paper para vocês aqui. Aprender com o seu colega não te leva a lugar nenhum. Certo? Ele vai te levar a fazer o quê? 10 sessões de fisioterapia que não funcionaram, doutor. Não sei o que aconteceu, eu fiz 10 sessões e não melhoraram. Aí eu fiz mais 20 e não melhoraram. Aí eu fiz mais 30 e não melhoraram. Não dá pra cansar da fisioterapia assim? Não dá pra falar que a fisioterapia não funciona? Não é a fisioterapia que não funciona. É você que não sabe fazer fisioterapia. Porque a fisioterapia funciona se ela for bem feita. Agora, se ela for mal feita, ela não funciona mesmo. E nada mal feito funciona. Vou falar também sobre habilidades clínicas. Você, para ser um bom clínico, você precisa saber atender o seu paciente, avaliar o seu paciente, dar prognóstico para o seu paciente e dar diagnóstico para o seu paciente. E a última habilidade que você precisa ter para ser um monstro da fisioterapia é tudo isso que eu te falei, de conhecimentos básicos, de comunicação, de habilidade técnica, habilidade clínica. Todas essas 4 grandes habilidades têm que estar no crivo da ciência. Porque se essas 4 grandes habilidades não estiverem embaixo do guarda-chuva da ciência, o que você está fazendo não serve para nada. Desculpa te falar, desculpa te incomodar, não serve. Porque você, sem dados, é simplesmente uma pessoa com opinião. E a pessoa com opinião eu tenho várias, que não sabe fazer nada. Então você tem que desenvolver essas habilidades.
Agora pensa num ambiente propício para você desenvolver as suas habilidades. Um ambiente de troca. Eu fiz uma live com o Randy, vê lá a live que a gente falou de DTM, de toque, de palpação de ATM. Vê como esse ambiente é rico quando você troca e você só escutou. Imagina você poder participar da nossa discussão, perguntar suas dúvidas ao mesmo tempo com a gente. Esse é o ambiente propício para você aprender. Então, primeiro de tudo, o conselho que eu vou dar hoje: começa a seguir pessoas que realmente valham a pena. Porque se você seguir pessoas que não valham a pena, você vai aprender merda e não vai evoluir. Segunda coisa, fica ligado porque nessa quinta-feira tem Noite dos Monstros também. Não vou falar meu convidado, falo só no dia. Fala só que é homem, pronto. Então, nessa quinta-feira tem Noite dos Monstros e na semana que vem eu vou fazer uma outra live falando sobre habilidades técnicas e habilidades clínicas. Tá bom? Então vai ser a terceira live dos Monstros da Fisioterapia, que eu vou falar de habilidades técnicas e habilidades clínicas. Então fiquem ligados, tá? E o conselho que eu dou é o seguinte: assistam a primeira live 001, Monstros da Fisioterapia. Tá lá no meu canal do YouTube também, se quiser vai lá, pega lá. Se quiser assistir aqui no Instagram, eu acho que ela tá no Instagram também aqui. Quinta, 21 horas, sempre, o horário nobre das lives. Um beijo, Alan. Como você tá, irmão? Faz muito tempo que eu não falo contigo, hein, cara? Vejo você nas redes sociais aí, mas faz tempo que eu não falo. Beijão pra você. Se cuida aí no Rio. Então é o seguinte, fiquem ligados, na semana que vem eu vou fazer uma outra live falando sobre habilidades técnicas e habilidades clínicas. Nada disso vale se não estiver no crivo da ciência. Beleza? Espero que vocês tenham gostado de hoje. Assistam a primeira, assistam a 002, vai ter a 003 e a gente vai seguindo aprendendo isso, cada uma dessas coisas. Valeu, beijo, tchau!